Santo Padre. Se pode imaginar o que o Senhor deseja? Essa interrogação do livro da sabedoria que nós ouvimos na primeira leitura se apresenta na nossa vida como um mistério, cuja chave de interpretação não está em nosso poder. Os protagonistas da história são sempre dois: Deus de um lado e os homens de outra. O nosso dever é aquele de perceber a chamada de Deus e depois também de acolher a sua vontade. Para acolhê-la sem hesitação, nós nos perguntamos: qual é a vontade de Deus? O mesmo texto sapiencial tem uma resposta. Os homens foram instruídos naquilo que lhe é agradecido. Ou seja, o que agrada a Deus? Tantas vezes os profetas anunciam aquilo que agrada a Deus. A sua mensagem encontra uma admirável síntese na expressão misericórdia eu quero e não sacrifícios. A Deus agrada toda obra de misericórdia, porque no irmão que nós ajudamos, nós reconhecemos o rosto de Deus que ninguém pode ver. E cada vez que nós nos inclinamos na necessidade dos irmãos, nós demos de comer e de beber a Jesus. Nós vestimos e sustentados o Filho de Deus. Em resumo, nós tocamos a carne de Cristo. Nós somos, portanto, chamados a traduzir em concreto aquilo que nós invocamos na oração e professamos na fé. Não existe uma alternativa à caridade. Quando todos os que se colocam ao serviço dos irmãos, mesmo que sem saber, são aqueles que amam a Deus. A vida cristã, todavia, não é uma simples ajuda que é oferecida no momento de necessidade. Se assim fosse, seria com certeza um belo sentimento de solidariedade humana, que sustenta um mérito, um agradecimento imediato. Mas é algo forte, mas não é algo forte sem raízes. Mas o Senhor pede, ao contrário, é uma vocação à caridade, com a qual cada discípulo de Cristo coloca ao seu serviço a própria vida para crescer cada dia no amor. Nós ouvimos no Evangelho que uma multidão numerosa caminhava com Jesus. Hoje aquela multidão numerosa é representada pelo vasto mundo do voluntariado que veio aqui para participar do Jubileu da Misericórdia. Vocês são aquela multidão que segue o Mestre e que torna o seu amor concreto em cada pessoa, torna isso visível. E eu repito as palavras do apóstolo Paulo: a tua caridade para mim foi motivo de grande alegria e de consolação, porque muitos fiéis foram confirmados por obra sua. Quantos corações os voluntários confortam?
quantas mãos sustentam, quantas lágrimas enxugam, quanto amor é dispensado no serviço escondido, humilde e desinteressado. Este louvável serviço da vossa fé e também expressa a misericórdia do Pai, que se faz próximo daqueles que estão necessitados. O seguimento de Jesus é um empenho sério e ao mesmo tempo alegre. Ele pede radicalidade e coragem para reconhecer o Mestre Divino nos mais pobres e dos descartados da vida e para colocar-se ao seu serviço. Por isso, os voluntários que servem aos últimos, aos necessitados, por amor de Jesus, não esperam nenhum tipo de agradecimento e nenhuma gratificação, mas renunciam a tudo isso porque descobriram o verdadeiro amor. E cada um de nós pode dizer, como o Senhor veio ao meu encontro e se inclinou sobre mim no momento das necessidades, assim eu também vou ao encontro dele e me inclino sobre aqueles que perderam a fé ou vivem como se Deus não existisse. Sou o jovem sem valores, sem ideais, sobre as famílias em crise, sobre os doentes, os prisioneiros, aqueles que são refugiados, sobre os enfraquecidos no corpo e no espírito, sobre os menores abandonados a si mesmos, assim também como os idosos que são deixados de lado. Onde existe uma mão estendida que pede ajuda para colocar-se em pé, ali deve estar a nossa presença e a presença da Igreja que sustenta e dá esperança. E questo farlo con la viva memoria della mano tesa. E isto fazer com a viva memória da mão estendida do Senhor sobre mim quando eu estava jogado por terra. Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, Madre Teresa, em toda a sua existência, foi uma generosa dispensadora da misericórdia de Deus, tornando-se a todos disponível pelo acolhimento e pela defesa da vida humana. Aquela não nascida e aquela abandonada e descartada. Se empenhou a favor da vida, proclamando incansavelmente que aquele que não se aproxima do mais fraco, que ela se inclinou do mais fraco, do mais pobre, do mais miserável, daqueles que eram deixados morrer nas margens da estrada, reconhecendo a dignidade que Deus lhes havia dado. Ela fez ouvir a sua voz aos poderosos da terra, para que reconhecessem sua atividade diante do crime, diante dos crimes, da pobreza criada por eles próprios. A misericórdia foi para ela um sal que deu um sabor para cada uma de suas obras, e a luz que marcava, que acendia as trevas onde não havia nem mesmo mais lágrimas para chorar a sua pobreza e o seu sofrimento. A sua missão a sua missão nas periferias de suas cidades e nas periferias existenciais, por mão de nossos dias, como testemunho eloquente da proximidade de Deus aos mais pobres entre os pobres.
Hoje eu entrego esta emblemática figura de mulher e de consagrada em todo o mundo do voluntariado. Ela que seja o vosso modelo de santidade. Penso que forse avremo un po' di difficoltà. Eu penso que nós talvez tenhamos de chamá-la de Santa Teresa. La sua santità è tanto vicina. A sua santidade é tão próxima de nós, tão terna e fecunda, que espontaneamente continuaremos a chamá-la de Madre Teresa, Mãe Teresa. Esta incansável operadora de misericórdia nos ajude sempre a compreender que o único nosso critério de ação é o amor gratuito, livre de toda ideologia, de cada vínculo, derramado sobre todos, sem distinção de língua, de cultura, de raça ou de religião. Madre Teresa amava dire: Madre Teresa gostava de dizer: talvez eu não falo a sua língua, mas eu posso sorrir. Portiamo nel cuore il suo sorriso. Levemos no seu coração o seu sorriso. Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamoli a quanti incontriamo nel nostro cammino. Levemos no coração o seu sorriso e oferecemos a todos que nós encontramos em nosso caminho, especialmente aos que sofrem. Nós abriremos assim horizontes de alegria e de esperança a tanta humanidade sem confiança e necessitada de compreensão e de ternura.